Rapaz, há muitas tretas aí, né, entre Vantilianos e Clarkianos. A mais famosa é a questão da diferença entre o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem, que acaba esbarrando também em outras questões como antropologia, como a relação de Deus com a lógica. Mas a crítica ao Vantil como um fideísta é porque ele admite, né, em alguma medida, o mistério cristão. Ele não é alguém que busca conciliar, né, todas as coisas. Né? Exemplo, a questão do problema do mal. O Clarke tem um livro que tem um capítulo que foi publicado aqui no Brasil como Deus e o Mal, problema resolvido. O Clarke ele procurava conciliar tudo, né? Ele era bastante hostil à ideia de um mistério cristão. Já o Vantil não era. Ele entendia que realmente existem coisas que não são conciliáveis. O Vantil enxergava essa questão de você tentar submeter tudo a uma relação lógica com maus olhos, um uso extrapolado da lógica para a compreensão de Deus. Né? E o Vantil entendia que a Bíblia ela revela Deus, né, na medida em que nós, humanos, possamos compreendê-lo. E essa diferença qualitativa entre o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem se dá em virtude da própria criaturalidade. Então, o homem ele conhece as coisas de maneira analógica, ele não conhece de maneira exaustiva, completa, plena. O conhecimento do homem não dá estruturação à própria realidade. Quem faz isso é o conhecimento de Deus. Então, Van Til vai dizer que o conhecimento do homem é analógico, ele é limitado, porém ele é coerente e ele é consistente na medida que ele se dá após Deus. Já para Clarke, o conhecimento do homem é um conhecimento unívoco. Ele é um conhecimento limitado em relação ao de Deus, é um conhecimento limitado em relação ao de Deus, mas Deus tem um conhecimento maior do que o homem. Né? O Clarke ele tem uma definição de conhecimento que eu acho um pouco complicada. Né? Ele reduz o conhecimento a proposições. Né? Então, assim, é como se Deus, sabendo mais proposições do que o homem, ele fosse superior. Já Van Til nega isso. Ele não vê o conhecimento apenas como proposição. E a maneira como Deus conhece não se dá dessa maneira. Ela se dá de uma maneira muito maior, muito mais abrangente. E é uma maneira que nós realmente não sabemos dizer como é. Porque se nós pudéssemos dizer como Deus conhece e como nós conhecemos, nós teríamos que, por necessidade, ter um conhecimento igual ao de Deus, né? O que não é o caso, nós conhecemos de maneira analógica. Né? Então eu diria que assim, é algo que, para você entender bem, você precisa ler o Van Til e ler o Clarke. Né? Existem alguns livros, né, tanto de um lado quanto do outro, procurando avaliar, mas a melhor maneira que eu vejo, a melhor maneira mesmo é você entender o pensamento dos dois. Né? No caso do Clarke, felizmente, a gente tem muitas obras em português. O Van Til, não. Né? A gente tem pouquíssimos livros em português e nenhum desses livros eu acho que ele dá a base para você entender Van Til. O Pastor Reformado é um livro muito bom, mas é um livro que exige já um bom conhecimento filosófico. Graça Comum e Evangélico também é outro livro muito bom, porém ele trabalha muito de forma específica a questão da graça comum, abrangendo alguns outros assuntos, mas eu diria que ele não é um livro básico. Né? Os livros básicos, não no sentido de simplicidade, mas de correspondência com o cerne do pensamento do Van Til, nós não temos em português, né? Infelizmente. Então, assim, a recomendação que eu dou é que você leia, né, os dois autores e chegue às suas próprias conclusões.